Vocês curtiram o primeiro episódio daquela saga que eu falei aqui com vocês a respeito de grandes jogadores que já vestiram a camisa do Botafogo. Coloquei primeiramente aqueles craques internacionais, aqueles jogadores com garbo e elegância que já vestiram camisas de seleções ou de grandes clubes europeus. Mas hoje eu vou para o nosso lado do Piniquim, grandes jogadores conhecidos que ou atuam ou já pararam de atuar, que eles entraram no imaginário do torcedor botafoguense. Nesse vídeo eu vou colocar apenas negociações que realmente aconteceram. Só uma delas que eu acho que não vazou, mas foi um dirigente, ele comentou comigo que por 2 vezes o Botafogo tentou um grande craque. E olha, esse craque era carrasco do Botafogo, hein? Podia ter acertado com a gente. Então vamos novamente com as estrelas que quase atuaram no Botafogo. Dessa vez com jogadores do Piniquins. De imediato, meu amigo, minha amiga, por favor, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas como você, como seu amigo que está aí ao seu lado, ou como a sua esposa que está na sua casa, contigo aí nessa quarentena, eles consigam e admirem o canal do TF, porque aqui estou todos os dias trazendo conteúdo do Botafogo. E dessa moral, não custa nada. Sou careca, sou gente boa, sou simpático, sou botafoguense, sou brasileiro. Por favor, me ajudem aí. Então vamos começar a lista. O primeiro vou lá para 1995. Por pouco, a dupla de ataque, formada por Túlio e Donizete, não foi Túlio e, sabe quem? Edmundo, é isso mesmo, Edmundo o animal, que na época estava na equipe do Palmeiras. O Palmeiras queria negociar o jogador e o Botafogo fez uma proposta e disputou contra o Flamengo, equipe que acabou levando esse jogador e lá formou o melhor ataque do mundo com Sávio Romário. Mas o Botafogo acabou deixando para lá esse atleta, que foi revelado em General Severiana, teve aquela situação toda que ele andou pelado na concentração e acabou sendo dispensado. Nisso ele rumou para o Vasco e montou a sua trajetória no Cruz Maltino, que foi de grande valia, e depois o Palmeiras, um grande jogador. E o interessante, essa dupla, Túlio e Edmundo, foi formada na Seleção Brasileira na Copa América de 1995. Isso mesmo, os dois formaram durante algumas partidas o ataque da Seleção Brasileira. Aí depois o Zagallo mudou, colocou o Edmundo com o Sávio, o Túlio foi para o banco. É o primeiro grande jogador que, apesar dele ter atuado na base do Botafogo, ele poderia ter vindo para o Glorioso como profissional. Agora vamos para o final de 2003 e início de 2004. Rivaldo, veterano, já tinha sido campeão do mundo, estava querendo voltar ao futebol brasileiro. O Botafogo queria um craque naquela época. O Botafogo tinha acabado de voltar para a primeira divisão e contava com um grande aliado, que era o prefeito César Maia. O César Maia iria bancar a contratação do então pentacampeão do mundo, um dos melhores jogadores do mundo. Naquela época estava ali quase em final de carreira e o Botafogo teria uma ajuda da prefeitura para pagar os salários desse jogador. Mas o Rivaldo preferiu negociar com a equipe do Cruzeiro e rumou para Belo Horizonte, onde não teve uma grande passagem pela equipe celeste. Mas o Rivaldo quase veio para o Botafogo com a ajuda do prefeito do Rio à época, César Maia. Olha só como que eram as coisas, hein? Essa é uma negociação que muita gente não sabe, mas um diretor, que eu não vou revelar o nome, me confidenciou que o Botafogo tentou por 2 vezes o Romário. A primeira em 1999, quando ele saiu do Flamengo e foi para o Vasco, onde jogou o Mundial Interclubes. O Botafogo fez uma sondagem, mas ele preferiu ir para o Cruz Maltino para jogar o Mundial, que teve no Rio de Janeiro no início dos anos 2000, e depois quando ele saiu do Cruz Maltino e fechou com o Fluminense. Mas ali a proposta do Fluminense foi muito mais vantajosa e você tinha ainda a Unimed, que bancava o salário do baixinho Romário. Então o Botafogo tentou pegar o seu principal carrasco, o seu principal, digamos que fazedor de gols, né? Que o Botafogo, ou como o Romário fez gol no Botafogo, pelo amor de Deus. E o baixinho quase vestiu a camisa do Botafogo por 2 oportunidades. Teria salvado a gente, se ele tivesse vestido nossa camisa, pelo menos alguns gols nós não teríamos tomado, né? Porque, pelo amor de Deus, como fez gol no Botafogo o Romário. Esse é um famoso meme na internet, Denilson em Botafogo, uma história que foi em 2006, quando o Botafogo abriu negociações com o então pentacampeão do mundo, que na época o Denilson estava com 28 anos de idade.
O Botafogo tentava essa contratação e teria ajuda, na época, da Pepsi, que era parceira do Botafogo. A negociação acabou não acontecendo e o Denilson só virou meme, porque aquilo, rapaz, era início de Orkut, era início de redes sociais. Você só via Denilson Pepsi, Denilson Pepsi, Denilson Pepsi, Botafogo. E hoje, até hoje, é um dos maiores memes da internet, Denilson e Botafogo. Outro jogador que teve carreira na Europa, disputou Copa do Mundo e também foi ligado ao Botafogo e por pouco não fechou, foi o Grafite. Quando ele tinha 33 anos, o Botafogo buscava um centroavante ali para fazer dupla de ataque com o Rafael Marques e o Botafogo sondou o Grafite, que à época tinha 33 anos e jogava no mundo árabe. A negociação chegou a ser aberta, mas o final não foi feliz e o Grafite não atuou com a camisa do Botafogo. Essa é uma negociação, quem mandou para mim, na hora que eu estava fazendo a apuração desses jogadores, foi o Matheus Mandi. Meu parceiro Matheus Mandi me relembrou desta negociação, que foi Juninho Paulista. Em 2005, outro pentacampeão. Rapaz, o Botafogo tentou vários pentacampeões do mundo nem no espaço curto, né? Juninho Paulista, ele chegou a acertar salários com o Botafogo. Ele estava no Celtic da Escócia e deu entrevistas e tudo falando que tinha gostado da proposta do Botafogo e poderia acertar com o Alvinegro. Isso foi no iniciozinho de 2005, mas a negociação também acabou não acontecendo. Esse é outro jogador que pelo menos acho que umas 2 ou 3 vezes chegou a negociar com o Alvinegro. E em 2005 o Botafogo poderia ter montado um timaço entre 2004 e 2005 em Rivaldo, Denilson, Nilmar, que é o nome que eu vou falar aqui agora, Juninho Paulista. Quase montou a máquina. Nilmar, que estava no Lyon da França à época, abriu negociações com o Botafogo, chegou a receber propostas formais da equipe alvinegra, mas não fechou. Também agora, no começo dos anos 2010, ele recebeu também uma proposta ali entre 2012 e 2013 para vestir a camisa do Botafogo e acabou também não acertando com o Glorioso. Nilmar acabou indo em 2005 para a equipe do Corinthians, onde foi campeão brasileiro. Essa negociação, outra que também não vazou, foi Deco. Deco, antes de acertar com o Fluminense, ter feito ali uma passagem brilhante no tricolor das Laranjeiras, o Botafogo buscou esse jogador. Foi o primeiro sonho de jogador para fechar o aeroporto, que era a vontade do ex-presidente Maurício Assunção. Ele disse isso na entrevista do início do ano passado aqui no meu canal, falando que tentou contratar o Deco, mas infelizmente a negociação não foi para frente e o Deco acertou com o tricolor das Laranjeiras, que à época tinha a grana da Unimed. E outro nome que o Botafogo sondou também ali no comecinho dos anos 2010 foi do Ronaldinho Gaúcho e abriu negociações sérias. Isso no final do ano de 2010, após ali a passagem do jogador na Copa do Mundo, o jogador não conseguiu a convocação e o Ronaldinho meio que entrou em queda na equipe do Milan. O Botafogo buscou uma possibilidade, abriu negociações, mas o Ronaldinho pediu muita grana e o Botafogo ficou apenas no sonho. E esse sonho foi alimentado durante algum tempo, né? Até o Ronaldinho acertar com o Flamengo, o Botafogo buscava ali uma possibilidade de contratar o ex-melhor jogador do mundo, 2 vezes melhor jogador do mundo, o grande Ronaldinho, mas acabou não fechando esta negociação. Além, outro meme histórico do Botafogo, além do Denilson, temos o meme do Diego e a Volkswagen para ser o name rights do estádio Newton Santos. Mas essa negociação realmente chegou a acontecer. Teve a participação de Franz Beckenbauer, que iria intermediar que a montadora alemã pudesse ajudar na contratação do Diego. O Diego recebeu pessoas ligadas ao Botafogo, a conversa andou, mas não chegou a um denominador comum e este atleta ficou na Europa mais alguns anos, voltando para o futebol brasileiro apenas para o Flamengo. Então o Diego chegou a negociar com o Botafogo, não é um meme, não é uma mentira. Teve a negociação entre Botafogo e Diego. Era engraçado que nessa negociação teve um perfil fake em uma comunidade do Orkut que falava: o Diego vai ser anunciado no telão do estádio Newton Santos no jogo X. A torcida ficou louca, cara, esperando o Diego ser anunciado e até agora não foi anunciado. Então esses são jogadores, essas são as histórias. Se você lembra de outro jogador, se você tem outra história que queira colocar aqui nos comentários, com certeza poderemos ter uma parte 3, uma parte 4 desses jogadores históricos que o Botafogo abriu negociação e não fechou. Espero que você tenha curtido, deixa o like, compartilha no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook, no seu perfil do Instagram, porque esse tipo de conteúdo eu acho bem
sei lá, gosto pra caramba de fazer vídeo assim. Conto com vocês, conto com a sua audiência e o canal do TF está aqui para alegrá-los. O Roxinha Feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos fogão! Infelizmente não contratamos esses jogadores, né? Um abraço!